Olá, dou-te as boas-vindas a mais um episódio e hoje voltamos a um tema que eu já abordei aqui no canal em março de 2025, portanto há relativamente pouco tempo, e que tem a ver com a CMVM, a regulação desta atividade de educador financeiro, finfluencer, o que tu quiseres chamar, porque há novidades. A novidade é que saiu há muito pouco tempo, há poucos dias, uma notícia que dizia que a CMVM tinha notificado 33 pessoas, 33 finfluencers, que não sabemos quem são, pelo menos eu não encontrei essa referência a lado nenhum, que tinham sido notificados e que havia inclusive processo em tribunal por promoção de produtos, por aconselhamento financeiro, por divulgação de entidades não reguladas, uma série de coisas, uma confusão, digamos assim. E então decidi que era relevante trazermos novamente este tema, porque é um tema que se fala muito. Porque claramente temos esta noção, eu estou ativamente a partilhar conteúdo nas redes sociais sobre educação financeira desde 2020, e portanto há 5 anos, mais ou menos, e há uma diferença muito, muito grande desde 2020 para 2025. A minha sensação é que os primeiros nomes, pelo menos aqueles mais, não lhe quero chamar mais sonantes, mas pelo menos que tenham tido um alcance maior e que ainda se mantenham hoje em atividade, eu diria que surgiu em 2017, 2018. É verdade que havia pessoas antes disso, como é óbvio, mas primeiro eram muito menos e em canais mais específicos, não necessariamente com a abrangência e com o alcance que as redes sociais trouxeram. E, portanto, eu identificaria ali o 2017, 2018 como o aparecimento de uma primeira vaga, digamos assim, de criadores de conteúdo. Depois, em 2020, foi onde eu entrei também, e acredito que muitos motivados pelo mesmo que eu, que foi a questão da pandemia e de repente haver muito tempo livre e vontade de fazer alguma coisa, e em 2020 aparecem muitos, o tema começa a ganhar atração, começa a ganhar atratividade, começa a entrar, vamos dizer, na moda, e hoje em dia, eu diria depois de 2023, 2024, aparecem dezenas, centenas, possivelmente, de páginas, o que, por um lado, é bom, porque acho que é um tema, acho não, tenho a certeza, é um tema extremamente importante. Quanto mais pessoas falarem sobre ele, melhor. Mas, obviamente, que também traz muita coisa que não é assim tão boa, muito conteúdo um pouco menos cuidado, traz, obviamente, alguma fraude associada, porque depois também temos que perceber que, ao ser um tema da moda e haver muitos criadores de conteúdo a aparecerem, também haverá entidades menos, não é necessariamente menos legais, mas menos credíveis, vamos dizer desta forma, que se querem promover e então vão-se associar a estes criadores de conteúdo. Houve até muitos criadores de conteúdo que tiveram aqui uma alteração ou uma adição em termos de temas. Antes não falavam nada a ver com isto, ou muito pouco, e também começaram a falar. E, portanto, aqui estes últimos 2, 3 anos, eventualmente, houve aqui um boom de criação de conteúdo nesta área, o que, como eu disse e mantenho, à partida será uma boa ideia, e é uma coisa que eu vejo com bons olhos. No entanto, trouxe obviamente a parte menos boa, que é, à medida que a área cresce e que mais criadores de conteúdo existem, também menos conteúdo, ou mais conteúdo menos profissional, digamos assim, e muitas vezes mais conteúdo irrealista e falso, a verdade é essa, também vai aparecendo. O que, obviamente, isto vai levantar muitas questões com a CMVM. E porquê? Porque a CMVM continua a não regular esta questão da educação financeira. Ou seja, existe um Programa Nacional de Formação Financeira que se chama Todos Contam, promovido pelos três reguladores, Banco de Portugal, CMVM e ASF, mas que é um programa que tem essencialmente 10 anos, um pouco mais do que isso, mas que continua a não ter atração, a não ter o alcance, a não ter o impacto que poderia e deveria ter, ainda para mais quando estamos a falar de entidades governamentais, reguladores do sistema financeiro e, portanto, com todas as capacidades para fazer disto um sucesso. Como este lugar não foi ocupado, então apareceram os criadores de conteúdo, que hoje em dia se chamam os finfluencers, para ocupar um pouco este espaço, e a CMVM começou a ficar um pouco mais atenta, ou bastante mais atenta, porque, lá está, estamos aqui numa zona cinzenta. Porque neste momento existe uma questão que é, se eu quiser fazer aconselhamento financeiro, gestão de carteiras, essas coisas todas, eu tenho que estar certificado, tenho que ter o CFA ou o CEFA, tenho que estar registado junto da CMVM e cumprir todos os critérios desse registro. Isso é uma coisa. Mas, se eu não quiser fazer nada disso e simplesmente quiser fazer o que, por exemplo, eu e a esmagadora maioria dos meus colegas fazem, que é criar conteúdo de educação financeira, conteúdo de educação, conteúdo de literacia, conteúdo para ajudar as pessoas, explicar, etc., então não há propriamente uma regulação.
no vídeo que eu fiz, ou no episódio de março, onde a CMVM emitiu um comunicado sobre este tópico, estava lá muito explícito que a área da educação financeira, a área da criação de conteúdos educacionais, penso que esta era a expressão, não estava ao abrigo da regulação da CMVM. Ou seja, há aqui uma zona relativamente cinzenta, porque depois, até onde é que é considerado educação, conteúdos educativos, onde é que já transcende a questão do aconselhamento. Porque, por exemplo, neste comunicado de março, estava muito claro que todo o conteúdo que seja produzido por um criador de conteúdo, e não só, mas obviamente isto é muito dedicado aos criadores de conteúdo, aos finfluencers, todo o conteúdo que possa ser interpretado como uma recomendação implícita ou explícita, então está proibida, porque lá está, é uma questão de aconselhamento. A questão da recomendação explícita é fácil, eu dizer, eu aconselho, recomendo que compres isto. Ok, recomendação explícita. O problema está em o que é uma recomendação implícita. Porque se eu for para o meu Instagram, ou para o YouTube, ou para o meu podcast, e disser, eu invisto no produto X, seja ele qual for, é perfeitamente legítimo, dado o alcance, a exposição e, modéstia à parte, a credibilidade que eu tenho vindo a ganhar nestes 5 anos, é perfeitamente legítimo que alguém ouça esta minha expressão, eu invisto em X, e pense, ok, se eu confio no Sérgio, acho que ele é uma pessoa credível, gosto da forma como ele comunica, e se ele está a investir nisto, então isto é uma boa ideia, eu vou investir no mesmo. Isso pode ser, pelo menos na minha forma de olhar para isto, uma forma de recomendação implícita, ou seja, eu nunca disse especificamente vai investir nisto, mas o facto de eu ter dito que estou a investir nisto pode ser visto desta forma como uma recomendação disfarçada, implícita, neste sentido de se o Sérgio investe nisto é porque isto deve ser bom e portanto eu vou investir no mesmo, ok? E este é o problema e continuamos com este vazio de regulação onde não há uma regulação específica para, para os criadores de conteúdo, para os educadores financeiros, o que quisermos chamar. Então, este último relatório da CMVM, que vou deixar aqui na descrição os links para a notícia no público, onde eu li isto a primeira vez, e também para o relatório oficial da CMVM, que está identificado na notícia, mas ainda assim fica assim tudo. O que é que este relatório diz? Diz que foram identificados 33 finfluencers, que eu não diz quais são, pelo menos não encontrei essa informação, e também percebo, de certa forma, que não se comunique, pelo menos para já, quem são. Foram analisados 150 conteúdos e 20 horas de vídeo e foram identificadas irregularidades de duas formas. Primeiro, por publicidade ilegal ou enganosa e também por indícios de prospecção de clientes. Ok? São estas as infrações que foram detectadas e pelas quais estas 33 pessoas foram notificadas. E então, o que é, dividindo aqui as coisas, o que é que será? Publicidade legal, ilegal ou enganosa? Esta é fácil, ok? Estamos a publicitar algo que ou tudo indica que seja uma potencial fraude, um potencial esquema, algo não legal, seja lá o que for. E depois há a questão da prospecção de clientes. O que é que acontece? Atualmente, para que um criador de conteúdo possa fazer uma angariação direta ou indireta de clientes para uma determinada entidade financeira, esta entidade financeira tem que comunicar à CMVM quem são estes criadores de conteúdo, tem que fornecer uma série de informações, a CMVM tem que saber quem são os criadores de conteúdo que estão a fazer esta prospecção, de certa forma, de clientes, ok? Lá está, um exemplo prático que é muito mais fácil de explicar. A minha parceria com a XTB está devidamente comunicada à CMVM, a CMVM sabe que eu produzo conteúdos com o intuito publicitário, ou com o intuito de angariar clientes para a XTB, e está perfeitamente validado. Eu tive que fornecer informação, tive que fornecer todas as minhas redes sociais, os meus contactos, essas coisas todas, e a CMVM sabe que se vir um conteúdo meu, e que tem obviamente que estar, isso não invalida, tem que estar devidamente identificado como sendo um conteúdo publicitário, uma parceria remunerada, tudo isso, mas sabe que se vir um conteúdo meu a promover algo da XTB, então faz o caminho inverso e a XTB, enquanto entidade regulada pela CMVM, comunicou à CMVM que eu sou um criador de conteúdo ao abrigo dessa parceria, ok? E, portanto, aí é uma situação perfeitamente legal, está comunicada, obviamente que tem que se cumprir na mesma as regras de não fazer o aconselhamento financeiro, por isso só conteúdos educativos, aí isso não muda, mas a partir desse momento em que está comunicada à CMVM, já não há qualquer problema nesta questão da prospecção
de clientes não autorizada, digamos assim, ok? Como deves imaginar, ou se calhar não imaginas, mas vou partilhar contigo na mesma, eu sou abordado por dezenas de entidades financeiras diferentes. Corretoras, entidades de peer-to-peer, de mediação de seguros, de intermediação de créditos, um pouco de tudo. E eu sou muito, muito esquisito, vou usar a expressão, das parcerias que aceito e aceito muito, muito poucas. Porquê? Porque se calhar, não fiz esta conta, mas estou aqui de cabeça a dizer, provavelmente 80, 90% dessas entidades, eu não confio nelas. E eu penso sempre nisto, é uma coisa que para mim sempre foi, desde o primeiro dia, da primeira proposta de parceria que eu recebi, e mantenho, e planeio manter, e irei manter, é um compromisso que eu posso assumir comigo e contigo. Se eu não me vejo a ser cliente daquela entidade, então não me faz sentido promovê-la, ok? Se eu recebo contactos de uma entidade de peer-to-peer, sediada no Chipre, que financia projetos sei lá do quê, sei lá onde, e eu não meti o meu dinheiro naquilo, então não me faz sentido absolutamente nenhum eu promover aquilo. Eu acho que é uma questão de coerência. Lá está, de quem é que eu sou parceiro? Sou parceiro da XTB, que é uma corretora que eu uso. Sou parceiro da GoParity, que é uma peer-to-peer que eu uso. Sou parceiro da Belt Seguros, por exemplo, que é onde eu tenho um dos meus seguros. Sou parceiro da Credível, que foi a entidade que fez a minha intermediação de crédito quando comprei casa. É o que me faz sentido. É eu associar-me a entidades das quais eu sou cliente, ou então que eu veja potencial de ser, por algum motivo, naquele momento eu não tenho aquela necessidade, mas vejo real valor e sei que quando eu precisar de algo daquele género, então é aquela entidade que eu me faz sentido associar. Tudo o resto, não. E é aqui que começa o problema. E eu vejo muita publicidade de muitas entidades, muitas delas que já me contactaram, e portanto eu fiz esse trabalho de análise e perceber o que é que elas são, o que é que elas fazem, e aquilo é um bocado shady, vamos ser muito honestos, ok? Pelo menos na minha opinião, eu prefiro ser mais conservador, mais reservado, digamos assim, e proteger-me, salvaguardar um bocadinho melhor, do que ser mais aventureiro e coisa correr mal. O último caso que eu me lembro correu particularmente mal e que teve um impacto real, e tive alguns colegas que passaram, entre aspas, um bocado mal porque estavam associados a essa marca, foi o caso da Juicy Fields, que não sei se ainda te lembras, se quer só ouviste falar, era uma peer-to-peer de investimentos em plantações de cannabis. Opa, eles também me contactaram, também tentaram essa parceria e eu agradeci, mas recusei. Conheço alguns colegas que foram aceitaram a parceria, promoveram, e quando aquilo estourou tudo e as pessoas perderam bastante dinheiro em alguns casos, estas pessoas foram culpar, responsabilizar de certa forma este criador de conteúdo porque ele deu o seu selo, ele ou ela deu o seu selo de qualidade sobre aquilo, a partir do momento em que está a falar sobre a plataforma e diz que está a investir e a convidar as pessoas para se inscrever, etc., dá o seu selo de qualidade. E aquilo correu mal e teve as suas comunidades, os seus seguidores a ir apertar com ele ou com ela a culpabilizar e a responsabilizar sobre isso. E é uma coisa que eu não quero passar sobre isso. Obviamente, a XTB pode falir, a GoParity pode falir, a coisa pode correr mal? Pode, naturalmente que sim. Mas eu diria que nesta fase, assumindo e estes dois exemplos e os outros que eu tenho enquanto parceiros, pela estrutura, pela dimensão, pelas pessoas, por tudo isso, pela antiguidade em muitos casos, a probabilidade disso acontecer é bastante mais baixa. Ok? E, portanto, a minha margem de conforto é muito maior. Isto para dizer o que é a questão e qual é que é o problema relacionado com a angariação ou a prospecção de clientes. Então, neste caso, a CMVM, para estes 33 influenciadores, houve inclusivamente, estava aqui a ler as minhas notas, congelamento de verbas. Ou seja, aparentemente, daquilo que é o meu entendimento e do que eu vi do relatório e da notícia, o dinheiro que estes criadores de conteúdo receberam como pagamento destes conteúdos foi aparentemente congelado, o que é uma coisa, eu diria que, não sei se é inédita, mas é pelo menos impactante e acima de tudo bastante relevante. Porque ou seja, mostra que há um claro intuito de bloquear aquela interação comercial e de haver algum tipo de punição destes criadores de conteúdo em relação a esta parceria, não lhe posso chamar ilegal se calhar, mas não autorizada pelo menos, ou seja lá o que for. E então, aparentemente, houve este congelamento dos pagamentos que as pessoas receberam por produzir conteúdos. Não faço ideia que valores estão envolvidos, eu não encontrei também referência nenhuma a isso. Agora, o que é que eu tenho conhecimento, até de algumas propostas que me vão chegando e que eu recuso. Quanto mais shady é a parceria, mais bem paga é. O que se calhar também diz alguma coisa sobre a qualidade da mesma, não é? Se nós pensarmos isto na questão dos investimentos, quanto mais
arriscado é o meu investimento, também maior vai ser a minha rentabilidade se correr bem. E, portanto, aqui, se nós temos uma entidade que está disponível para pagar muito dinheiro, se calhar é um bom alerta que alguma coisa não bate certo, ok? E eu entendo QB a atratividade disso. Ainda há uns tempos vi um reel no Instagram, já não é relevante quem é que disse isto nem em contexto, mas a dizer que se as pessoas fossem abordadas pelos... E estamos a falar de uma pessoa que era... que promovia... não sei se eram casinos, se eram casas de apostas, era um deles, e a dizer que se as pessoas recebessem as propostas que ele recebe para promover essas entidades, também as aceitariam. Eu não faço ideia que números serão, mas serão seguramente números muito elevados. E os casinos, as casas de apostas, serão o nível seguinte, com a particularidade que são, em alguns casos, até legais, são regulados, mas a promoção acaba por ser altamente rentável para quem cria conteúdo. E, portanto, sim, é relevante, e vamos ser muito honestos. Criadores de conteúdo têm trabalho. É o seu trabalho em muitos dos casos e dá muito trabalho. Eu também sou criador de conteúdo, não sou só, mas também criar conteúdo dá trabalho. E o trabalho deve ser remunerado. Lá está, para tu poderes estar aqui a assistir este conteúdo no YouTube, ou no Spotify, ou no Apple Podcast, onde estiveres a assistir a isto, sem pagar nada, pelo menos a mim diretamente, se estiveres a pagar a subscrição do canal, isso é outra conversa, ou da plataforma, mas a mim não estás a pagar nada diretamente, eu tenho que gerar dinheiro de alguma forma para poder continuar a produzir estes conteúdos gratuitos. E quem diz eu? Porque são dos criadores. Portanto, é legítimo que haja conteúdo pago, remunerado, como uma forma de promoção de empresas. Nada contra. Mas acho que há uma questão de bom senso, ou deve haver um limite até onde é que queremos ir. E, por exemplo, para mim, no meu caso, promoção de casinos, casas de apostas, mesmo que sejam portuguesas, perfeitamente legais, reguladas em Portugal e que não haja ilegalidade nenhuma naquilo, promover isso para mim estará completamente fora de questão e posso dizer, independentemente do valor que me for pago. Porquê? Porque eu sei que estou a promover uma coisa com a qual não faz sentido. Se eu quero promover a literacia financeira e a educação financeira, o investimento responsável, o poupar dinheiro, essas coisas todas, que sentido é que faz agora de repente começar a promover apostas e jogos online e essas coisas todas? Ok? Eu ia perder, muito rapidamente, instantaneamente, ia perder toda e qualquer credibilidade que me deu muito trabalho a conquistar, na qual eu sustento o meu trabalho e na qual eu quero continuar a sustentar o meu trabalho, a minha missão durante muitos anos. E, portanto, para mim, essa será uma linha vermelha. Qualquer entidade deste género, mesmo que legal e regulada, e, portanto, para mim, nunca ninguém viria atrás de mim, legalmente falando, porque eu não estava a cometer ilegalidade nenhuma, é uma linha perfeitamente vermelha, independentemente do valor. Porque eu sei que, a partir do momento em que eu aceitasse, muito provavelmente o meu trabalho e o meu negócio seria completamente destruído porque a minha credibilidade é completamente posta em causa. Ok? Cada um sabe de si, logicamente, esta é a minha forma de olhar para isto e a minha regra, digamos assim. Ok? Porquê é que esta questão da CMVM da CMVM estar atento aos influencers, aos conteúdos, etc., é importante? Precisamente por existir esta zona cinzenta. Esta zona cinzenta entre a educação, o aconselhamento, a promoção, a falta, infelizmente, de regras claras, obriga a que o regulador esteja mais atento para quê? Para a proteção das próprias pessoas. Certo? Porque senão isto torna-se uma selva. Eu, muito honestamente, ainda há relativamente pouco tempo estava em conversa com uma pessoa sobre a questão de ser mais pró ou mais contra burocracias, legalidades, regulações, etc. E é interessante que eu, à medida que eu vou envelhecendo, estou a ficar um pouco mais a favor dessas coisas, com conta, peso e medida. Obviamente, acho que um país, uma sociedade altamente burocrática, onde nada acontece, claro que não, mas com conta, peso e medida, a regulação, na minha opinião, é importante. Haver uma entidade reguladora, uma entidade central, seja ela qual for, que esteja a controlar o que é que está a acontecer no mundo, porque senão acho que, se entrarmos na liberalização total de tudo e mais alguma coisa, isto torna-se uma selva, porque nós, seres humanos, não somos capazes de nos autorregular ou autocontrolar, digamos assim. E, portanto, a questão da regulação eu acho que é fundamental, a questão da CMVM estar atenta a isto é fundamental e isto parece-me bastante claro. Já não é de agora, basicamente, lá está, desde que se começou a notar este aumento exponencial de criadores de conteúdo nesta área, que a CMVM começou a estar mais atenta e, na minha opinião, ainda bem. O que é que eu acho que falta? Na minha opinião, faltam duas coisas. Falta haver, então, esta regulação mais específica sobre
o que é a criação de conteúdos, o que é a educação financeira, o que é o conteúdo educativo, até onde é que os criadores de conteúdo podem ir, a questão do aconselhamento implícito. Significa o quê? Significa que eu posso dar opiniões ou não, porque isso pode ser interpretado como uma recomendação implícita. Ou seja, falta esta parte da regulação e falta, na minha opinião, uma aliança, uma junção, uma task force, não sei como é que é de chamar a isto, entre a CMVM, em quantidade reguladora, e os criadores de conteúdo. Os criadores de conteúdo têm um alcance que a CMVM, pelo menos nesta fase, não tem. E por uma razão muito simples. Porque estamos a falar de uma entidade, a CMVM, que tem determinadas regras, que é uma entidade financeira, que tem que comunicar de uma determinada forma, tem a sua estrutura, e que não deixa de ser uma entidade única. E depois temos dezenas de criadores de conteúdos que comunicam de formas diferentes. E aqui estou a falar de criadores de bons conteúdos, ok? Conteúdos reais, valiosos, honestos, mas que são dezenas deles e delas que falam de formas diferentes, que têm públicos diferentes, que explicam de formas diferentes e que, portanto, todos juntos, como é óbvio, vão ter um alcance muito maior do que a CMVM em quantidade única consegue. Esta aliança, esta ligação entre a CMVM e os criadores de conteúdo, na minha opinião, iria realmente andar com esta questão da literacia financeira para a frente. Porque teríamos um grupo de pessoas e até podia ser criado um subgrupo dentro da CMVM, não sei, a Associação de Educadores Financeiros, seja lá o que for, que tinha um grupo de pessoas devidamente reguladas e com o tal selo de qualidade da CMVM, mas que seriam na mesma os comunicadores, os criadores de conteúdo, que obviamente teriam que cumprir regras, teriam que cumprir essas normas, mas que estariam automaticamente regulados e com isso aumentariam a credibilidade do seu trabalho, porque tinham o tal selo de qualidade da CMVM, a CMVM aumentaria a CMVM e o Programa de Literacia Financeira aumentaria exponencialmente o impacto das suas ações, porque de repente tem dezenas de pessoas que têm centenas de milhares ou até eventualmente tudo junto milhões de seguidores nas várias plataformas, e eu acho que este será o caminho de sucesso para realmente promover a literacia financeira em Portugal. É a minha visão, não sei se será uma realidade ou não, logo veremos. Em resumo, as redes sociais são coisas incríveis, as redes sociais deram-me muito, as redes sociais foram e são fundamentais para aquilo que eu amo fazer, que é ajudar pessoas a melhorar as suas finanças, mas, obviamente, e como tudo, as redes sociais são uma ferramenta. E, portanto, há pessoas a utilizar as ferramentas bem e mal, e é responsabilidade de quem está, vamos dizer, do outro lado, ou seja, quem está a consumir o conteúdo, fazer este trabalho de análise e olhar criticamente para o que está a ouvir ou a ver e perceber, ok, isto faz sentido ou não. E é muito complicado. E, portanto, a melhor dica que eu posso dar é tudo o que parecer demasiado bom para ser verdade, provavelmente é mentira. E aqui fala-se de finanças e pode-se falar de 1001 temas. Se de repente há um suplemento alimentar milagroso que te permite perderes 20 quilos no mês sem fazer mais nada, é só tomar aquele comprimido, isto parece demasiado bom para ser verdade. Logo, provavelmente é mentira. Nas finanças é igual. Se alguém um criador de conteúdo que te diz que encontrou um produto que lhe dá 20% ao mês garantido, isto parece demasiado bom para ser verdade. Logo, provavelmente é mentira. E se nós assumirmos este ponto de partida, se é demasiado bom para ser verdade, ou se parece demasiado bom para ser verdade, provavelmente é mentira, eu risco dizer que a esmagadora maioria dos esquemas e das fraudes não vai para lado nenhum. Ok? E, portanto, isso é o ponto número 1. A partir daí, é começar a perceber que há pontos de entendimento. Tu, se calhar, segues o meu trabalho e segues o trabalho de 10 outros criadores de conteúdo nesta área. Talvez. É muito provável que vais ver publicações iguais, fontes de informação iguais, recomendações com as devidas aspas sobre produtos iguais. Ou seja, há pontos de entendimento. Há coisas que são centrais. Há muito poucas verdades absolutas, há algumas, mas há muitos pontos onde as pessoas convergem. Isso pode ser um bom ponto de partida. Se temos 10 pessoas de diferentes áreas, com diferentes experiências, com alcances diferentes, com diferentes perspectivas, mas que estão a falar da mesma coisa e na mesma forma, digamos assim, se calhar é um bom ponto de partida e aquilo faz sentido. Obviamente que hoje em dia a questão da informação ou da falta de informação não pode ser desculpa. Eu posso confrontar aquela informação. Eu vejo 10 criadores de conteúdo a dizer que o SP500 dá 10% ao ano. Por exemplo. Isto é verdade ou não? Eu vou ao ChatGPT e pergunto. Já nem é preciso ir ao Google. Vou ao ChatGPT e digo, olha,
Eu vi 10 criadores de conteúdo a falar-me do SP500, isto rende 10% ao ano. É verdade. E o ChatGPT vai à procura, cuidado que ele inventa um bocado, mas vai à procura de fontes de informação. Senão, vamos nós ao Google à procura. Conseguimos sempre entender se aquilo é verdade ou não através de fontes mais oficiais, se quisermos. Hoje em dia, a desculpa do não sei ou não tenho forma de saber, eu acho que é mesmo uma desculpa para quem não quer saber. A informação existe, existe muita, e há forma de validar em diferentes fontes e perceber se ela é real ou não. Okay? E, portanto, isto vale para a literacia financeira e vale para qualquer outra coisa. Para terminar, dizer que, e reforçar esta ideia, a regulação é importante, o cuidado, a atenção da CMVM a estes conteúdos é importante e existe, pelo menos é a minha forma de ver isto, existe fundamentalmente para a proteção de quem consome os conteúdos, ok? Não é necessariamente para andar atrás de quem produz os conteúdos, é uma perspectiva de proteção de quem os consome. Porque notícias como esta, eu no meu caso estou muito tranquilo, porque eu conheço as regras, tento jogar, com as devidas aspas, sempre dentro das regras e até ser mais cauteloso do que as regras. Como sei que há uma zona cinzenta relativamente grande, eu prefiro nem sequer entrar no cinzento claro. Prefiro manter-me naquilo que sei que é a zona clara, onde eu sei exatamente onde é que posso trabalhar e, portanto, para mim, eu não tenho... Isto não me afeta particularmente, esta notícia. Mas, provavelmente, para alguns criadores de conteúdo que estão ali nas zonas cinzentas ou cinzento muito escuro, este tipo de ações vai ter um efeito dissuasor em relação aos seus conteúdos. E no final de contas, quem é que vai sair protegido? Quem é que vai sair beneficiado? O consumidor ou a consumidora de conteúdo. E, portanto, vejo com muito bons olhos que a CMVM tenha feito este trabalho e continua a fazer. Espero que tenhas gostado desta conversa. Quero também ouvir as tuas opiniões e as tuas ideias sobre isto e, portanto, quero-te deixar o convite para deixares aí nos comentários tudo o que tiveres a dizer em relação a este tópico. Não te esqueças de deixar o teu like, subscrever o canal onde estás a ver ou ouvir este episódio. Se houver algum tema que gostasses que eu abordasse no futuro, então basta enviar-me uma mensagem e eu tenho todo o gosto de ir ao encontro das tuas expectativas. Obrigado e até à próxima.